Graças a paz, meus amados, boa noite. Deus. Amados, eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações aqui essa noite. Creio que ninguém saiu de casa em vão, à toa, e que Deus tem algo para ministrar em nós essa noite. Amém? A palavra dele nunca volta vazia. Nada que nós fazemos que diz respeito ao Senhor é em vão. Como eu ministrei domingo passado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e têm um propósito com Ele. Amém? Hoje eu queria compartilhar com os irmãos 2 textos, ambos no livro de Daniel. Daniel 3, versículo 29, e depois Daniel 6, versículo 26 e 27. Em Daniel 3, versículo 29, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Amém? Vamos lá para Daniel 6, 26 e 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui, meu Pai, para adorá-lo, para render honras e glórias ao Teu nome, Pai. Senhor, nós estamos aqui essa noite, meu Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor fale e ministre aos nossos corações, que o Senhor nos direcione. E, meu Pai, que acima de tudo nós possamos ouvir a Tua voz, meu Pai, que nós possamos sair daqui certos de que o Senhor estava neste lugar, está neste lugar, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, liberta, salva. O Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas, Senhor. Por isso eu oro neste momento, meu Pai, que toda mente, todo coração sejam levados cativos ao Senhor. Que as coisas externas, meu Pai, não venham atrapalhar aquilo que o Senhor tem para ministrar aqui essa noite. Senhor, cubra minha vida, cubra minha casa, tudo que leva meu nome, a minha família, Senhor. Eu entrego tudo em Suas mãos. E que hoje, meu Pai, nós possamos sair daqui certos, meu Pai, de que ouvimos a Tua voz neste lugar. E que o Seu nome, meu Pai, seja adorado, seja honrado em todo o tempo. Amém, meus amados? Deixa eu tomar uma água aqui. Meus amados, os 2 trechos que nós acabamos de ler, eles são o resultado de 2 histórias que eu creio que todos conhecem. Por isso que eu peguei só o finalzinho, para a gente não ficar aqui falando algo que eu tenho certeza que todos aqui já ouviram em algum momento. Uma delas é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e outra de Daniel. Nas 2 histórias nós vemos que o nome de Deus é honrado no final delas. E sabe, pastor Rogério, nós vemos que o nome de Deus só é honrado no final delas, porque no decorrer da história, os homens que fazem parte dessa história permaneceram fiéis ao Senhor. Os homens que são mencionados nessas histórias foram fiéis à fé que professava, ao Deus que servia, e se posicionaram diante das circunstâncias que levantaram diante deles. Com essas 2 histórias nós possamos perceber que a fidelidade, ela gera um posicionamento. E quando a gente é fiel e se posiciona, automaticamente nós vamos gerar honras, glória e exaltação ao nome do Deus que nós servimos.
Aqui em uma das histórias nós vemos que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro e fez um decreto junto, pastora Patrícia. Ele levantou essa estátua e falou: junta todo mundo aqui para ver o que eu fiz. Junta o pessoal da música e na hora que tocar todo mundo vai ter que se dobrar e adorar essa estátua. E no meio daquele povo todo tinha 3. E quando junta todo o povo ali, quando acontece aquilo que o rei Nabucodonosor tinha programado, a música toca e a multidão toda se dobra diante daquela estátua, menos 3 homens. 3 homens por fidelidade a Deus se posicionaram, mesmo diante de um decreto de um rei. E esse decreto, ele tinha consequências para aqueles que não obedecessem. Era fornalha, era perder a vida. Mas mesmo assim, eles não se dobraram. A multidão se prostrou, os 3 não. A multidão, talvez por medo do rei, se prostraram. Os 3 não. A multidão se prostrou, talvez por medo da fornalha, talvez por medo de perder a vida. Os 3 não se prostraram. E meus amados, quem nós temos sido quando essas estátuas são levantadas em nossa frente? Quando esses decretos são feitos e vão contra aquilo que nós professamos como fé. Vão contra, pastor Jorge, aquilo que o nosso Deus pede para que nós guardemos, contra os nossos princípios. O que nós temos feito? Nós temos ficado com medo e nos dobrado junto? Nós temos acompanhado a multidão? Todo mundo está fazendo, então não tem nada a ver mais, eu posso fazer também? Ou será que nós temos sido como esses 3? Os 3 não se dobraram, não adoraram a estátua de ouro. Embora fosse custar os privilégios que eles tinham naquele reino, eles não se dobraram. Embora, pastor Rogério, fosse custar a vida daqueles 3, eles não adoraram a estátua. Embora fosse custar tudo, eles não cederam junto com a multidão. Eles permaneceram fiéis ao Deus que eles serviam. E meus amados, as circunstâncias, embora desfavoráveis, não tiraram a fidelidade do coração desses 3 homens. Os 3 são chamados pelo rei. E quando eles não se dobraram, alguns estavam ali, alguns conheciam eles. Chegou e falou assim: ô rei, aqueles 3 que você fica dando aí asa para eles no seu reino, obedeceram a sua ordem. Aqueles 3 que você fica dando regalias aí no seu reino, não se dobraram, não obedeceram o seu decreto. E aí o rei se enfurece, mas não traz isso aqui. E aí, meus amados, eles chegam na frente do rei e o rei fala: aí, falaram aqui que vocês não se dobraram, e não vamos nos dobrar. Posicionamento. Fidelidade gera posicionamento. E, meus amados, é interessante que a gente vai ler aqui, vai chegar no versículo 15, o rei Nabucodonosor vai falar assim: ó, eu vou mandar tocar de novo. E na hora que tocar, vocês vão se dobrar. Senão eu quero ver quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão. Ameaça pesada. Na frente, agora eles não estão mais lá no fundo da multidão, agora eles estão na frente do rei, na frente da multidão toda. E mais uma vez está sendo provada a fidelidade daqueles homens. E sabe, meus amados, eu sempre me pego pensando nessas coisas quando acontecem. Eles podiam ter se dobrado. Depois ido para o quarto e orado ao Senhor. Falei: Senhor, me perdoa. Mas não, eles se mantiveram fiéis, pastor Rogério, àquilo que eles professavam, ao Deus que eles serviam. E sabe, às vezes a gente fica arrumando desculpinha. Fala assim: Senhor, eu fiz só porque. Eu fiz, Senhor, porque senão eu
perder meu emprego, eu fiz, Senhor, porque eu não ia conseguir a promoção que eu estava querendo. Ah, Senhor, eu falei essa mentirinha aqui, porque senão eu ia perder o acesso a tal pessoa. Meus amados, aqui nós estamos lendo 3 homens que preferiam perder a vida. Como nós temos nos posicionado diante dos decretos que tem levantado aí. E sabe, é interessante que você vê que o rei fala e eles não se intimidam. Quando nós somos fiéis, quando nós nos posicionamos, meus amados, nós não podemos nos calar diante daquilo que vai contra os princípios que o nosso Deus impôs a nós. No versículo 17 e 18, após o rei perguntar quem é o Deus que poderia livrá-los da mão dele, eles respondem assim: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. O Deus que nós servimos, Nabucodonosor, ele pode nos livrar. Só que aí a declaração mais forte vem em seguida. Eles fazem assim: e se não? E fica sabendo, Nabucodonosor, mesmo se ele não nos livrar, nós não serviremos aos teus deuses e não nos prostraremos diante da estátua que tu levantaste. Meus amados, fidelidade e posicionamento no Senhor tem que ser independente das consequências que isso vai nos trazer. Porque às vezes nós até somos fiéis e até começamos a nos posicionar, só que na hora que arrocha um pouquinho nós cedemos. Na hora que nós vemos que o negócio está assim, saindo do controle, nós recuamos. Nós até começamos, fazemos a primeira parte da declaração: o Deus que eu sirvo tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para prover na minha vida, tem poder para abrir porta. Mas a nossa fidelidade só fica nessa primeira parte. Nós não declaramos: mas se não curar, mas se não abrir porta, mas se não prover, eu ainda permanecerei fiel a Ele. Fidelidade gera posicionamento. E o resumo da história é que eles não se prostram mesmo. E aí Nabucodonosor fala assim: já que vocês estão querendo, então vamos, aquece 7 vezes mais lá a fornalha e joga eles dentro. E jogou. Os soldados que levaram e estavam lá na porta da fornalha morreram porque ficou quente demais. E na hora que ele olha lá dentro, fala assim: não foram 3 que jogamos lá? Não foram 3? Como é que tem 4? E ele fala assim: sai daí, vem aqui fora. Nem cheiro de fumaça os homens tinham. Eu não sei vocês, mas eu gosto de fazer um cafezinho, gosto de cozinhar algumas coisas, mas na hora que a panela está lá na tampa do fundo, eu passo em cima do fogo, na hora que eu volto, dá uma queimada nos cabelinhos aqui, ó. Esses homens, pastor Rogério, não tinha nem cheiro de fumaça neles. Porque Deus guardou. Sabe, depois que ele sai, aí Nabucodonosor refaz o decreto. Todo o meu reino, toda nação, todo povo e língua, adore ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que livra da fornalha. E sabe, meus amados, a segunda história que nós vemos aqui, que nós lemos o desfecho, é a história de Daniel. Aí essa aqui é um clássico. A cova dos leões. Daniel, ele não era qualquer pessoa no reino do rei Dario. Ele não era qualquer um naquele lugar. Ele ocupava uma posição de excelência no reino. Abaixo do rei era ele. O reino era muito grande, era um reino comercial, então, por isso o rei Dário distribuiu alguns cabeças no reino para prestar conta para ele. Só que no meio desses todos, Daniel se destacou. Então ele colocou Daniel acima deles. E aí, com inveja, com tudo, esses homens começaram a perseguir Daniel. Esses homens começaram a procurar algo para acusar ele, mas não tinha nada, era um homem íntegro, fiel a Deus. E aí eles resolvem bolar um plano.
Eles se juntam, chegam no rei Dario e falam assim: rei, tá pensando aqui, pai, o que você acha? Faz um decreto. Durante 30 dias, ninguém orar a outro Deus, ninguém fazer petição a ninguém que não seja você. E caso alguém faça isso, seja lançado na cova dos leões. Meus amados, o que eles acharam para acusar Daniel era a oração. E eles observando ele, eles viram que Daniel 3 vezes ao dia, ele parava tudo que estava fazendo, entrava no seu quarto e orava ao Senhor. Então eles falaram assim: então vamos lá, né? E deu certo. Meus amados, porque o ser humano tem esse orgulho, tem isso dentro. Na hora que eles chegaram, falou: só você, rei Dário. Assim, nossa, é boa essa ideia de vocês aí. E ele faz o decreto. E o interessante é que nós vamos ler os versículos seguintes, quando Daniel fica sabendo do decreto. A palavra do Senhor diz assim: ele fez o que ele fazia todos os dias. Foi para o seu quarto orar ao Senhor. Fidelidade, posicionamento. Isso aqui nos demonstra, meus amados, que a fidelidade a Deus, nós temos que continuar sendo fiéis a Ele, mesmo quando ninguém mais esteja sendo. Sabe, nós temos que continuar nos relacionando com o Senhor, buscando relacionamento com Ele, mesmo que ninguém mais esteja fazendo isso. Apesar de todo o reino não estar buscando ninguém além do rei Dario, Daniel continuou buscando o Senhor. Aqui menciona só Daniel, talvez tinha outros lá, não sei se eles continuaram se relacionando com o Senhor, não sei se eles tinham o costume de orar. Aqui só nos destaca Daniel, mas dentro de um reino inteiro, quando ninguém mais estava buscando, Daniel buscava. Quando ninguém mais estava se relacionando com o Senhor, Daniel estava. Quando ninguém mais estava sendo fiel, Daniel estava. Quando ninguém mais estava se posicionando, Daniel estava. E sabe, meus amados, os homens, eles, depois do decreto, eles vigiavam Daniel, eles vigiaram. Então agora vão lá esperar, que com certeza ele vai subir para orar. E ele foi, e os homens viram e correram lá no Dário, falaram: ó, aquele decreto que você fez aí, Daniel, seu braço direito aí, desobedeceu. Ele estava orando ao Deus dele. E o rei Dario gostava de Daniel. Mas por mais que ele gostasse de Daniel, ele não podia voltar atrás no decreto que ele tinha feito. Tinha que se cumprir o decreto. Então ele manda buscar Daniel, fala: traz ele aqui. E ele tenta ainda dar uma... Mas não tinha como, o decreto estava feito. Daniel é lançado na cova dos leões, meus amigos. E a Bíblia vai nos falar que o rei Dario, ele fez um jejum. Ele não comeu nada durante o tempo que Daniel estava na cova dos leões. E antes dele colocar lá, o rei Dario falou: olha o testemunho que Daniel já dava para ele. Falou: o Deus que você serve vai te livrar. Por conta do posicionamento de Daniel, da fidelidade de Daniel, até o rei Dario já sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não foi como Nabucodonosor: quem pode livrar? Ele já sabia quem podia livrar Daniel. E ele é lançado na cova dos leões, e os leões continuaram com fome, porque Deus fechou a boca deles. E o rei Dário ficou sem comer, e na hora que deu a hora, ele falou assim: vou lá. E ele chega e fala: Daniel. Aí Daniel fala: tá tudo bem, tira aí a pedra, me puxa aqui de dentro. E ele tira e junta todos aqueles homens que tramaram contra ele e lança eles na cova do leão. Antes que eles pudessem cair, os leões já devoraram eles. E aí nós chegamos no outro decreto que nós lemos aqui. Por mim é feito um decreto, que todo homem trema e tema perante do Deus de Daniel. E, meus amados, nas duas histórias que nós lemos aqui, que nós vimos, foi decretado algo que colocou em xeque a fidelidade desses homens, a fidelidade a Deus que eles tinham.
Nas duas histórias, pessoas se levantaram para tramar e acusar esses homens que eram fiéis e se posicionaram, para apontar o erro daqueles que permaneceram fiéis, pastor João. Nas duas histórias, aqueles que se declaravam fiéis a Deus permaneceram fiéis, mesmo com o risco de perderem a própria vida. Nas duas histórias, por um instante, por um breve instante, aqueles que tramaram e o inimigo pensou que tinha vencido a batalha. E meus amados, essa noite o Senhor está procurando por aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor ainda nos dias de hoje continua procurando por aqueles que não temem a fornalha de fogo. O Senhor ainda nos dias de hoje continua procurando por aqueles que não temem as covas de leões. O Senhor ainda hoje está procurando por aqueles que não olham as circunstâncias que a sua fidelidade, seu posicionamento pode trazer, mas que permanecem fiéis a Ele. O Senhor está procurando por homens e mulheres, meus amados, que estejam dispostos a ser fiéis, mas também a se posicionar diante dos decretos levantados. Sabe por quê, meus amados? Porque pela fidelidade desses homens, decretos foram mudados. Pela fidelidade, pelo posicionamento desses homens, os reis foram obrigados a mudar um decreto que eles tinham feito. Tá, pela fidelidade desses homens, o nome de Deus foi honrado e exaltado. E se trata disso, meus amados, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, é para a honra e glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, seja para a glória do nome de Deus. E meus amados, quem aqui essa noite precisa que algum decreto seja mudado? Porque Deus está procurando aquele que é fiel e se posiciona. A palavra dele é verdade. E nela nós acabamos de ver que decretos podem ser mudados. A partir dela nós vemos que aquilo que o homem até trama, até faz, não é a palavra final. A palavra final vem dele. Basta a gente permanecer fiel. Basta a gente manter o nosso posicionamento naquilo que acreditamos. Em Daniel 3, depois que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei decretou, portanto, faça um decreto. Em Daniel 6 também, depois da cova dos leões, o rei também teve que fazer outro decreto. Percebam que nos dois casos aqui também, meus amados, Deus não mudou apenas a situação daqueles que foram fiéis e se posicionaram diante dele. Deus mudou o coração daqueles que estavam ao redor. Deus mudou o entendimento daqueles que viram a ação daqueles homens. Sabe, Nabucodonosor, que antes desdenhou, falou: quem é o Deus que pode livrar vocês da mão? Depois que ele viu quem é o Deus que livra, ele teve que fazer outro decreto, ele teve que ceder. E ele fala: aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a casa dele seja destruída, se torne monturo. Porque ele é o Deus que salva, ele é o Deus que livra, o reino dele que permanece. Quando nós somos fiéis, meus amados, e nós nos posicionamos, não se trata apenas de nós. Sabe, porque às vezes nós ficamos buscando ao Senhor, nós ficamos orando a Deus, achando que o mundo gira ao nosso redor, e não. Tudo que o Senhor permite que a gente viva, tudo que o Senhor permite que a gente faça, é para honrar, glorificar o nome dEle e alcançar aqueles que testemunham o que acontece conosco. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, é porque através daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, outros são alcançados. Através dos livramentos que recebemos, outros corações são convertidos ao nosso Deus. Sabe, através dos livramentos que nós recebemos, o nome do Senhor é honrado. Corações são quebrantados, pessoas se rendem a Ele. Não se trata de nós, meus amados. Se trata dEle, somente dEle.
Os mesmos reis que tinham autoridade para assinar decretos contra o povo de Deus foram levados agora a publicar outros decretos exaltando o nome do Deus de Israel. A perseguição que está se levantando contra a sua vida não é porque você é bom demais, não. É que Deus está querendo tratar com esse que está se levantando contra você. Mas para isso você precisa permanecer fiel. Para isso você precisa continuar posicionado nele. Sabe, essa porta que está se fechando na sua vida, não é porque Deus está querendo bagunçar tudo, não. É que Ele está querendo fazer algo para que as pessoas vejam quem Ele é na vida de vocês. Mas para isso você precisa permanecer fiel. Para isso você precisa se manter posicionado. Porque quando um homem ou uma mulher fiel a Deus se posiciona, meus amados, o céu se movimenta. Quando um homem ou uma mulher de Deus, fiel a Ele, se posiciona, testemunho é gerado na terra, meus amados. E quando isso acontece, decretos são mudados. Quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado através das nossas vidas. Então, meus amados, por favor, se posicione. Por favor, meus amados, permaneçam fiel, não recuem. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua, e Deus transformou um decreto de morte em um decreto de honra ao nome dele. Daniel não deixou de orar, não deixou de se relacionar, permaneceu fiel, mesmo sabendo das consequências, e Deus transformou um decreto de condenação em um decreto de adoração ao Deus vivo. Deus quer transformar decretos, mas Ele precisa de um homem e uma mulher de Deus fiel e posicionada a Ele, meu amado. A fidelidade de poucos produziu testemunhos para muitos. Às vezes nós deixamos de nos posicionar e vidas deixam de ser alcançadas pelo Senhor. Às vezes nós deixamos de ser fiéis ao Senhor e vidas deixam de ser alcançadas pelo nosso testemunho. Nos dois exemplos que nós vimos aqui, nações inteiras foram alcançadas. Mas talvez só o pessoal lá do seu trabalho precise ser alcançado. Talvez só o pessoal da sua escola precise ser alcançado. Talvez só a sua casa precise ser alcançada. Mas para isso, você tem que permanecer fiel. Para isso, você tem que permanecer posicionado. Para que Deus possa agir através da sua vida. E meus amados, o mundo tenta estabelecer vários decretos, levanta vários decretos hoje. O mundo está dizendo para nós que não tem esperança. O mundo está dizendo que a família está perdida, que os sonhos já acabaram, que a igreja deve se calar. Mas, meus amados, Deus continua levantando homens e mulheres que permanecem firmes. E através da fidelidade deles, Deus está mudando vários decretos aí. Porque quando um homem e uma mulher fiel a Deus se posicionam, decretos são mudados, milagres acontecem. E o principal de tudo, o nome do Senhor é exaltado e honrado através da vida deles. Fica de pé, meus amados. O Senhor está procurando por aqueles, meus amados, que não negociam a fidelidade, por aqueles que permanecem firmes, por aqueles que não querem glória para si, que não se preocupa com os privilégios, com os status. Deus está procurando por aqueles que buscam glorificar o nome dele acima de qualquer coisa. Meus amados, tudo que essa terra pode nos oferecer é passageiro, é transitório. Status, cargo profissional, carreira profissional, bens materiais, é tudo passageiro. Eu não estou falando que nós não podemos buscar essas coisas, não podemos sonhar com essas coisas.
Mas, meus amados, se isso virar uma estátua de ouro na sua vida, permaneça fiel, posicione. Se isso virar um decreto contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas, permaneça fiel, se posicione, não se dobre, não se curve, porque você serve um Deus que pode mudar decretos, você serve um Deus que pode livrar, você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. Meus amados, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que vale a pena permanecer fiel. É como nós cantamos aqui, vai valer a pena, porque vai chegar um dia que o noivo virá nos encontrar, status vai ficar aí, riqueza vai ficar aí, diploma vai ficar aí, mas aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que se posicionarem, porque reis passam, impérios caem, decretos humanos, meus amados, têm prazo de validade, mas o reino do nosso Deus permanece para sempre. O reino do nosso Deus é eterno. A fidelidade do servo aqui na terra é temporário, mas produz glória eterna para o nome do nosso Deus. O posicionamento e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fidelidade e o posicionamento de Daniel foram passageiras, já foram recolhidos, mas está servindo de testemunho até hoje para nós. Até hoje, a fidelidade e o posicionamento de poucos homens está alcançando multidões, ainda nos dias de hoje. Feche seus olhos, meus amados. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres que em qualquer circunstância escolham honrá-lo e permanecer fiel a Ele. Que o nosso testemunho gere novos decretos, meus amados. Que nós possamos ouvir da boca daqueles que se levantaram contra o Senhor, se render a Ele. Que nós possamos ver decretos que foram levantados contra o nome do Senhor serem mudados diante do nosso posicionamento e fidelidade ao Senhor. Da minha parte é feito um novo decreto, pelo qual em todo o reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e da terra. E esse Deus, meus amados, é o Deus que eu e você servimos. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos ao Senhor neste momento. Ah, Deus, que o Senhor ache em nós, meu Pai, um coração fiel, que o Senhor ache em nós, meu Pai, homens e mulheres posicionados, meu Pai, diante dos decretos levantados, diante, meu Pai, das estátuas levantadas, que nós não venhamos nos dobrar, Senhor, que nós não venhamos, meu Pai, abrir mão da fidelidade que temos a Ti, que nós possamos permanecer posicionados naquilo que acreditamos e que através de nossa vida, decretos possam ser mudados e corações, meu Pai, possam ser alcançados pelo poder do Senhor que opera em nós e através de nós. Meu Pai, que a nossa vida, que o nosso testemunho gere honra e exaltação ao Seu nome, que é o único digno de ser honrado, que é o único digno de ser exaltado, que é o único digno de receber glória, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, com o coração sedento, meu Pai, pelo Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, fiéis e posicionados, meu Pai, diante do Senhor. Meu Pai, que nós possamos ser, meu Pai, os Daniéis desse tempo. Que nós possamos ser, meu Pai, os Sadraques, Mesaques e Abednegos desse tempo. Meu Pai, que nós não venhamos recuar, meu Pai, diante das investidas do inimigo, mas que nós possamos nos manter posicionados, Senhor. Que nós tenhamos fé o suficiente, meu Pai, para declarar que nós servimos um Deus que livra, que cura, que provê, mas que nós tenhamos mais fé ainda, meu Pai, para declarar, mesmo se Ele não prover, mesmo se Ele não curar, eu vou permanecer fiel a Ele, que é o único Deus vivo e verdadeiro, o único digno de receber honras e glórias.
Senhor, que nós possamos ser, meu Pai, testemunhos vivos daquilo que o Senhor pode fazer. Meu Pai, que através de nossas vidas, Senhor, decretos possam ser mudados. Meu Pai, que através das nossas vidas, meu Pai, homens e mulheres possam ser alcançados, meu Pai. Que através do nosso testemunho, Senhor, possa ser gerado honras, louvor e glórias ao Teu nome. Meu Pai, que o Senhor ache aqui na Orvalho, Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, que não se recuam, que não se dobram e que não se vendem, meu Pai. Que não tem medo de declarar que o Senhor é o Deus de nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo continue ministrando em nossos corações. Meu Pai, se nós temos, meu Pai, nos dobrado diante de alguma estátua, meu Pai, se nós temos, meu Pai, cedido a alguns decretos, que o Teu Espírito Santo nos comode, meu Pai, e que nós possamos nos posicionar, em fidelidade ao Senhor, meu Pai, e que através desse posicionamento, meu Pai, o Senhor se revele através de nós. Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, em todos os ambientes, meu Pai, que nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor, que nós possamos permanecer posicionados no Senhor, que nós possamos, meu Pai, ser canal do fluir do Teu poder, meu Pai, para decretos serem mudados, meu Pai, e para vidas serem alcançadas, Senhor. Nós rendemos honras e glórias a Ti, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, que é o único Deus vivo, meu Pai, é o Senhor que livra, que salva e que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor abençoe essa semana que iremos entrar. Meu Pai, que seja a melhor semana que já vivemos até aqui. Que os nossos olhos possam testemunhar, meu Pai, o agir e a manifestação do Teu poder em nós e através de nós, meu Pai. Meu Pai, que nós possamos ter oportunidade de nos posicionar em fidelidade ao Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter oportunidades, meu Pai, de dar bom testemunho do Teu Evangelho, meu Pai. E que através disso, meu Pai, vidas possam ser alcançadas, Senhor. Manifesta o Teu poder em nós e através de nós, Senhor. Guarda-nos, meu Pai, guarda a família de cada um que está aqui. Meu Pai, prospera o trabalho das mãos dos Teus filhos e guarda, meu Pai, onde quer que esteja. O Espírito Santo nos acompanhe, nos guie, meus amados, e nos direcione em todo o tempo. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Todos digam amém. Vão em paz, meus amados. Deus os abençoe.